Deus já te deu uma revelação daquilo que Ele iria fazer? Pois bem, Deus nos dá revelações daquilo que Ele vai fazer. O interessante é que junto com a revelação daquilo que Ele vai fazer, Ele nos dá também a direção do que nós devemos fazer em relação àquilo que Ele vai fazer. Estamos estudando Gênesis capítulo 41 e hoje vamos continuar a leitura entendendo como José foi levado a Faraó, interpretou o sonho de Faraó. Vamos entender isso e meditar sobre isso e compartilhar essa passagem. Então vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe, nos conduza. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos, eu me coloco na tua presença, e eu quero abençoar agora, Pai amado, a vida de cada um dos teus filhos que está assistindo essa live, agora no momento que está sendo ao vivo, ou aqueles que assistirão, ó Deus, no decorrer do dia. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guie, os conduza, e que essa palavra traga, ó Deus, uma bênção poderosa para a vida dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra? Vamos, não sei como está aí, alguém que já entrou, que puder comentar como é que está o áudio, como é que está o vídeo, se está tudo ok. Porque agora eu não tenho noção aqui, né, onde eu estou, não tenho noção da qualidade da internet, como é que está, não tenho noção de como é que está a visualização aí para você. Vou até mudar essa mesa de lugar aqui rapidinho, tá? Só um instantinho que eu vou mudar essa mesa um pouco de lugar para que eu possa ficar numa posição melhor aqui. E agora sim, agora melhorou, eu fico numa posição melhor. Aí, ok. Muito bem, queridos, vamos meditar aqui na palavra de Deus. Olha só, ontem nós vínhamos meditando até o momento em que José comparece perante Faraó para ali ouvir o sonho de Faraó, porque disseram a Faraó, o copeiro do rei disse a Faraó que José era a pessoa certa para interpretar o sonho dele. E aí quando nós vamos ler a partir do versículo 15, né, que é a passagem de hoje, o Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvir falar de você, ouvir falar que você ouvir um sonho é capaz de interpretá-lo. Olha só, eu quero dizer para você que às vezes a fama da gente chega em lugares inimagináveis. A nossa fama, seja ela boa ou ruim, o que falam da gente, chega em lugares inimagináveis. Às vezes é uma fama real, verdadeira, às vezes não é, mas enfim, né, ter uma boa reputação é algo que nos ajuda muito, que pode nos ajudar muito, algo que faz bem para nós, né, ter uma boa reputação. E a boa reputação de José chegou ao ponto mais alto que podia chegar naquele tempo, chegou ao Faraó. E quando ele chega ali, o Faraó fala: olha, eu ouvi que você é capaz de interpretar sonhos e ninguém aqui conseguiu interpretar o meu sonho. Aí no versículo 16, José respondeu: isto não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Veja a postura dele, né? De entender e de dar glória a Deus. De entender que aquilo que ele tem, ou que ele tinha, não era algo que partia dele propriamente, mas que era o dom de Deus, a graça de Deus para ele. Ele honrou a Deus imediatamente, dizendo: Deus, isso não depende de mim, mas Deus dará. E ao mesmo tempo a sabedoria que ele teve de não assumir para si essa responsabilidade, né? A sabedoria, o jeito sábio de falar. Como a gente tem que aprender, né, queridos, a ter sabedoria no falar, em cada circunstância, com cada pessoa, em cada lugar. Ele estava diante do homem mais poderoso de toda a terra daquela época. E ele precisava ter a sabedoria de como é que ele ia falar naquele momento. Então, o Faraó começa a contar o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras.
Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-los comido, não parecia que o tinha feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei, depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. Então ali José ouviu atentamente o sonho de Faraó. José ouviu atentamente o sonho de Faraó. Ouvir atentamente, queridos, é algo que é raro hoje, né? A gente tem dificuldade de ouvir atentamente. Uma das maiores dificuldades nossas hoje, até como líderes, até como pastores, como pastor, a gente tem a tendência a querer sempre falar, a querer sempre dar a resposta. E temos muitas vezes a dificuldade de ter de calar aquele diálogo interior, de calar aquela resposta interior e ouvir atentamente o que está sendo falado. A primeira coisa que José fez foi ouvir atentamente o Faraó. E nós precisamos aprender a ouvir atentamente. Eu vejo que às vezes a gente vai aconselhar uma pessoa, mas ela já sabe a resposta. Às vezes a gente vai, né, desde um vídeo aqui na internet, né? Eles falam que tem que ter 3 segundos para chamar a atenção e que o vídeo tem que ser rápido, tem que ser compacto e tal. Mas a verdade é que num vídeo de 1 minuto, né, por mais que a gente fale coisas, né, num vídeo de 1 minuto, por exemplo, não se fala coisas profundas e importantes. Se fala coisas superficiais. E a gente aprende, tá entrando num ritmo de que a gente está ficando superficial, porque se a gente abre um vídeo e diz, esse vídeo aqui tem 1 hora, esse aqui eu não vou assistir, como é que eu vou ficar ouvindo a pessoa falar 1 hora? Claro, tem coisas que não vale a pena ouvir mesmo, ok? Mas aprender a ouvir. E atentamente José ouviu o Faraó. E depois de ouvir, ele começa então a responder. O Faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome. Exatamente como eu disse ao Faraó. Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura, e então estão por vir sobre a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo da fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Uau! Ele teve a revelação, ele teve entendimento, ele teve a visão daquilo que o sonho quis dizer. Que coisa maravilhosa. E aqui a gente percebe uma coisa. Deus revela coisas que ele está para fazer. Deus revela coisas que ele está para fazer. Deus revela, inclusive, para pessoas até mesmo que não servem a Deus, como o próprio Faraó. Deus revela coisas que ele está para fazer. Deus dá a interpretação de coisas que ele revela. Que deu a interpretação a José. José foi usado por Deus ali, Deus tinha um propósito nisso. A questão é que muitas vezes nós recebemos a revelação de Deus e paralisamos aí. Deus falou que eu vou ser tal coisa. Deus falou que eu vou ir para tal lugar. Deus falou que... E aí, né, nessa situação, né, fica aquela coisa de que Deus falou, né, mas eu não faço nada. E José não agiu assim. José não foi assim, Deus falou, mas eu não faço nada. Não. Versículo 33, procure agora o Faraó, um homem criterioso e sábio, coloque-o no comando da terra do Egito.
Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo sob o controle de Faraó. Serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Então ele teve a revelação e ele teve a estratégia da ação. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Que muitas vezes Deus revela para nós o que Ele está para fazer e nós não agimos na direção. Eu me lembro quando eu cheguei na cidade de Carazinho, logo que eu cheguei, teve uma conferência com um pastor, profeta, que veio para ministrar. E esse profeta ministrou várias coisas e ele chamou um líder da igreja, uma pessoa da igreja, que na época não era nem líder de célula, era relativamente novo na igreja até. E ele falou para ele, olha, Deus está me mostrando que ele tem um ministério para você, que é para você organizar a tua casa, organizar as tuas finanças e se preparar, porque daqui a 3 anos Deus vai precisar de você na obra de Deus, no ministério pastoral. Daqui a 3 anos. Teve uma revelação, teve um tempo, e eu me dei o trabalho de chamar aquela pessoa e dizer assim, fulano, você acredita nessa revelação? Sim, acredito. Você crê que é de Deus? Você crê que que Deus está te chamando para o ministério? Acredito, pastor. Deus já vinha me tocando nisso, eu acredito. Pois bem, Deus te deu uma palavra e Deus te deu um tempo daqui a 3 anos. Você pode ir se preparando ou você pode deixar as coisas acontecerem. Se você não se preparar para isso, quando chegar esse tempo, Deus vai ter que levantar outra pessoa. Se você não se preparar para isso, vai chegar esse tempo e a coisa não vai acontecer mesmo que Deus falou. Então você precisa se organizar para isso. E ele disse, amém, pastor e tal. E aí logo em seguida, eu dei orientações, né, de como se organizar, se preparar, né, tanto se organizar quanto se preparar para o ministério pastoral. E logo, pouco tempo depois, ele trocou de cidade. Ele morava na cidade, foi para outra, para Palmeira das Missões. Passaram-se 3 anos exatamente, e 3 anos depois, o pastor da igreja, onde ele foi congregar lá na outra cidade, teve que ir embora, para São Paulo, se não me engano, teve que ir embora, e ele teve que assumir o pastoreio daquela igreja de forma abrupta. Mas ele sabia, ele estava se preparando, e hoje tem um ministério muito abençoado naquela região ali, toda da chamada região das missões, do Rio Grande do Sul, Santo Ângelo, enfim. Então, queridos, nós vemos que Deus fala, mas se nós não agirmos em cima daquilo que Deus fala, não vai acontecer o resultado pelo qual Deus falou. Por exemplo, aqui, sim, Deus vai dar 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Ok, que bênção, sim, estamos sabendo, Deus falou que vai fazer. Vamos esperar. Como se Deus tem um chamado para você, no ministério da música, do louvor, Deus tem um chamado pastoral para você. Você é chamado para ser um empresário, para ser um político, você é chamado para ser um médico, você tem um propósito de Deus para você. Se você, ok, não fizer nada, vai passar os anos e ainda você vai poder dizer assim, Deus falou, mas não aconteceu. Ou Deus falou, mas quando chegou na hora, deu tudo errado. O faraó podia ficar inerte e dizer, Deus falou, teve realmente 7 anos de vacas gordas e agora morremos todos nos 7 anos de vacas magras. De que adiantaram 7 anos de vacas gordas? Poderia ter falado assim, mas não, Deus deu uma palavra e aí José já trouxe a ação específica que era subsequente a essa palavra. Faraó, agora você pega, coloca um homem criterioso e sábio no comando da terra do Egito, também estabelece os supervisores para recolher a 5ª parte da colheita durante os 7 anos de fartura, aí recolhe tudo que puderem, que vai servir de estoque para os 7 anos de escassez, para que as pessoas tenham o que comer. Então tinha uma estratégia, tinha um passo a passo. E queridos, talvez hoje o que você esteja precisando não é que Deus te revele mais coisas, e sim que você comece a agir estrategicamente com aquilo que Deus já tem falado com você, com aquilo que Deus já tem revelado que vai fazer.
Eu preciso que você comece a agir, dar os passos. Dar os passos. Deus me falou algumas coisas tempo atrás. Eu dei alguns passos de forma superficial. Não mergulhei estrategicamente. Quando a situação veio, aí eu tive que agir, ou estou tendo que agir emergencialmente. Isso é muito ruim. Isso é complexo, né? Tem que agir emergencialmente. Mas é preciso, então, ouvir a voz de Deus e seguir os passos, porque Deus vai fazendo, né, conforme Ele prometeu, conforme Ele falou, mas nós temos que fazer também a nossa parte. Espero que essa palavra tenha falado com você, hoje um pouco mais tarde. Vou lá para o Instagram, para não deixar de fazer lá também, né, que eu tenho feito sempre primeiro aqui no Facebook, depois no Instagram, geralmente tem sido outro público, né, outras pessoas, mas quero orar com você nesse momento. Se alguém tem algum pedido de oração, escreve aqui. Quero orar com você nesse momento, pedindo que Deus venha a abençoar e conduzir a sua vida de uma forma especial, de uma forma poderosa, de uma forma que realmente seja abençoadora para a sua vida, para que você possa ter as estratégias, a inteligência de botar em prática aquilo que Deus tem falado com você. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos, declarar sobre eles a tua bênção, a tua sabedoria, a tua graça. Que o Senhor venha revesti-los, ó Deus amado, de estratégias e de sabedoria para colocar em prática aquelas coisas que o Senhor já tem falado aos corações, que o Senhor já tem revelado a sua vontade a eles. Mas muitas vezes ainda estão, ó Deus, agindo como se não soubessem da tua vontade, sem agir, sem se preparar, sem se organizar, sem agir em cima daquilo que o Senhor já tem revelado. Que agora, Pai, a tua bênção e a tua graça se manifeste de uma forma poderosa sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Deus dê um dia cheio de graça, cheio de bênção para você, em nome de Jesus, e que nós possamos estar de volta então amanhã, porque amanhã nós vamos ver como a sabedoria de José e a revelação que Deus deu a ele do sonho de Faraó levou ele a ser o governador de todo o Egito. Tá? Até amanhã. Deus abençoe.